podcast Liderança de Alto Impacto. Esse em que você tem a oportunidade de conhecer pessoas incríveis falando da sua trajetória, experiência, dores, dificuldades, boas estratégias e dicas para a liderança. Hoje está super especial, vamos falar dessa liderança da carreira, um olhar para a transição de carreira. E você que quer ser treinador, consultor, certeza que essa mesa vai ser poderosa para você hoje. E é por isso que hoje o seu podcast também foi muito especial, porque ele também é transmitido pelo Learn by Play, a única edição transmitida também pelo Learn by Play, por ser uma verdadeira aula de transição de carreira com esses dois maravilhosos. Eu já vou te apresentar, porque depois também vou te convidar a escutar os outros podcasts. Hoje, liderança de alto impacto também no Learn by Play, transição de carreira. Se você quer ser um treinador de resultado, essas são as pessoas especiais para te contar essa trajetória. Raquel Cunha, maravilhosa psicóloga, consteladora organizacional, tem atuado como treinadora, como consultora e como psicóloga clínica, o olhar das emoções e das relações. Fernando Lopes, uma carreira surpreendente. Só vou te falar, anos de Ford, trabalhando intensamente, executivo, fez uma virada e há algum tempo já atua com resultados significativos como consultor, como treinador, na área técnica. Gente, Master Black Belt já te fala tudo, não é, gente? Da F2G. Meninos, muito obrigada. Meninos, é porque eu já conheço há um tempão, já são amigos e hoje a gente vai compartilhar juntos. Quem dá as boas-vindas primeiro? Bom, obrigada, né? E aí, assim, foi um convite e realmente é uma grande oportunidade, porque se eu tivesse ouvido, talvez, alguém falar que, olha, vai ser difícil, mas vai, né? Talvez tinha sido um pouco mais leve, né? Mas a gente vai passando por esses percalços, né? E foi importante muito, né, ter pessoas no caminho, né? Então, eu encontrei a Cíntia lá, né, no meio do caminho da trajetória, né? Ainda na parte organizacional. Né, a partir disso, fui entendendo que, assim, tinha coisas, né, começar a trazer um pouquinho, assim, do início, né. Logo no finalzinho da faculdade, eu já comecei na área organizacional, e a minha cabeça era, eu quero ir para a área organizacional para começar, para estruturar, mas o meu sonho é clínica. Só que a gente sabe que paciente, né, e você buscar estruturar não é uma coisa do dia para a noite, então é mais fácil você começar, às vezes, por algo mais estruturado, e a área organizacional foi essa oportunidade. Mas sempre com a cabecinha lá, né? Quero, né, fazer a parte clínica. E aí eu fui e acaba que a gente vai se envolvendo com esse universo, né? Então, assim, tudo que eu fazia, a parte de recrutamento, sempre tinha um pezinho lá no treinamento. E aí eu sempre fazia alguma coisa e ia para uma outra área que tinha mais a ver com pessoas, né? Menos processos, mais com essa faixa mesmo de você olhar para a parte de desenvolvimento, né? Então eu falei, bom, vou aqui acompanhando, né, até a gente conseguir. Demorou um pouquinho, 12 anos. Mas é isso, né? Quando a gente tem um sonho, a gente não pode esquecer dele, né? E aí chegou também algumas coisas de cenário, né? Mudança, né? Aí, efetivamente, a minha mudança chegou em 2020, então já tinha ali aquela questão mesmo de Covid e tudo mais. Então, esse cenário, né? Do qual a gente já estava vivendo ali grandes mudanças, então eu também acabei tendo que passar por essas mudanças na minha vida pessoal, que refletiu bastante na minha vida pessoal. E aí eu fui entendendo, né, o que eu preciso. Então, eu tinha uma bagagem muito boa, né, cheguei a fazer coach, cheguei a fazer treinamentos voltados para essa parte mesmo de atividades na área organizacional. Mas eu sempre gostei muito de fazer algo inovador, né? Então, assim, fazia uma seleção, mas não adiantava só fazer entrevista. Sempre queria fazer uma dinâmica, fazer alguma coisa que realmente pudesse trazer uma coisa mais alegre, assim, né? Então, eu falei, então é esse o caminho aqui que eu vou buscar. E aí eu fui nessa transição percebendo que eu estava em conflito, né? Entre o que eu fazia, que eu já fazia muito bem, entre o que eu queria fazer, mas eu tinha muita insegurança. Porque uma coisa é você estar ali fazendo um processo grandioso, né? E a outra é você estar ali frente a frente com o teu paciente. Então, assim, os meus 2 primeiros pacientes, eu acho que eles devem ter visto assim, a minha alma sair várias vezes e voltar. Porque era muito, né, uma sensação assim de muita responsabilidade. Uhum. E aí depois você vai entendendo o resto do processo. Então, eu acho que mais ou menos isso, né, foi
me trazendo para esse universo. Mas eu tive que fazer terapia, né, supervisão para fortalecer. E hoje realmente já consigo me organizar 100% na parte clínica, né? Tenho as atividades também como consultora, né? Então eu consigo conciliar. Então acho que o que brilha os meus olhos hoje é isso. Antes eu ficava 100% dentro de uma parte organizacional que me ensinou, foi importante, mas que também acabava sendo algo que não condizia com os meus valores, né? Às vezes eu me sentia um pouco aprisionada em algumas coisas que eu sabia que precisava, né? Porque a empresa precisa, né, ter tem o seu objetivo também, você precisa garantir, mas que quando eu pensava assim, mas o quanto isso aqui realmente brilha os meus olhos, o meu coração bate mais forte. Às vezes era mais para cumprir meta porque eu sabia que eu tinha que entregar. Sensacional. Certeza que a gente já escutou um monte de coisa, né? O que brilha os seus olhos, né? Dá pra fazer, porque tem gente que pensa assim também, né? Não, mas já tô 12 anos nessa carreira, né? Daqui a pouco o Fernando vai descontar, já tava 18, sei lá quanto tempo naquela carreira. Os medos, as incertezas, vamos falar de tudo isso. Agora vamos às apresentações de Fernando Lopes. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Eu que agradeço aí o convite, né, para a participação desse podcast e poder falar um pouquinho da minha vivência, né, ligada à questão de liderança. Bom, você acaba entregando a idade, né, falando 18 anos, né? Vamos lá, vamos voltar do início, né? O que aconteceu e por que essas coisas hoje brilham os olhos da gente. 20 anos, 18 anos de Ford. Né? Entrei lá, estagiário, fiz carreira na Ford, saí da Ford por uma questão da empresa fechar, né? Ela decidiu em alguns momentos, isso foi lá em 98, quando a unidade que eu trabalhava, ela precisou fechar, mas até lá, né, eu fiz a carreira aí de estagiário a gestor de área. Né? E como eu comentei, já tenho comentado algumas vezes, tinha lá sobre a minha supervisão dos 180 funcionários. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive assim, um contato na gestão efetiva assim, com pessoas. Então, nunca tinha tido. Estava naquele momento Fábio Júnior, né? 20 e poucos anos. Momento Fábio Júnior. Momento né? Fábio Júnior. Aí, gente. O que é momento Fábio Júnior? 20 e poucos anos, né? Gerindo 180 pessoas. Claro, eu tinha pessoas magníficas ao meu redor que puderam me ajudar nessa questão de liderança. E foi aí, nesse momento, que aí eu posso dizer para vocês realmente que a Ford foi uma escola, porque como líderes, como gestores de negócio, nós precisamos fazer a preparação disso tudo. E a Ford era muito boa nisso. Preparar o profissional para que ele pudesse fazer essa gestão. E foi aí que eu tive o primeiro contato em poder fazer a passagem de informação para as pessoas. Então, a gente foi treinado para como você vai liderar, como você vai passar informações, como você vai treinar as pessoas. E aí que eu fui começando a tomar gosto. Né? Como a unidade, lá em 97, ela fechou essa unidade que eu trabalhava, que ficava em São Paulo, na unidade de Osasco. Era uma função. Minha primeira formação, né, sou engenheiro metalurgista. Então, engenheiro puro, aquele cara, né? Posição de metalurgia. Que metalurgia também é aquele que já está, né, acabando. Né? Eu consigo contar nos dedos aí quem são os metalurgistas que existem por aí. Né? Tá? Me especializei também em materiais, ainda na faculdade. E quando eu saí da Ford, eu fui convidado para fazer parte de uma consultoria. Essa consultoria era uma das que faziam esses trabalhos nas unidades da Ford. Foi o meu primeiro a minha saída de um CLT para um profissional liberal, né, um PJ. E aí, como que eu vou fazer isso? Como é que isso vai acontecer? Você está acostumado a ganhar salário. Vem lá dia 5, sei lá, dia 15, dia 20, você tinha o seu salário certinho no seu bolso. E eu lembro muito bem que eu tenho um amigo até hoje, Mário Zorzi, que eu sentei com ele, ele era da contabilidade. Sentei com ele e falei assim, Mário, seguinte, né?
eu decidi que, como a Ford vai fechar, e eu recebi propostas da Ford para continuar na Ford, mas eu também recebi propostas para sair da Ford. E eu acho que eu vou seguir essa segunda proposta. Todo mundo está me chamando de louco, mas eu vou me aventurar nisso, né? Gostei dessa parte de treinar, prestar consultoria. Aí e o Mário perguntou para mim, mas o que você quer? Eu falei, não, Mário, é o seguinte, eu tenho salário. Como é que eu faço agora? Como é que eu faço Muito legal. agora para, né, gerir essa questão de ganho? Porque eu não vou ter mais salário fixo. Eu vou ter salário em cima do que eu vou prestar de serviço. O Mário me fez uma baita de uma planilha e quanto que eu deveria ganhar em relação ao que eu tinha de salário atual e quanto que eu almejava ganhar no futuro. O Mário fez um plano comigo, assim, tudo bacaninho, contábil. Olha, você ganha X hoje, você tem que ganhar 75% a mais que esse X hoje, porque tem imposto, tem plano de saúde, tem aposentadoria, você tem isso aqui, você tem que fazer esse plano. Quantos treinadores estão nos escutando agora e queriam tanto o Mário na sua vida? Poxa, eu queria um Mário. Entendeu? Então, assim, o Mário foi assim, o meu foco, meu farol. Ele colocou lá na frente e falou: segue essa luz aí. E aí, então, eu já vou partir uma primeira pergunta, porque muita gente me pergunta, Fernando, e com certeza a Raquel também tem uma contribuição forte. Cíntia, quanto que eu cobro? Dá para ter lucratividade sendo treinador, né, sendo consultor? Me conta aí, e acho que você já traz uma linha que é a linha do planejamento, de organizar, você vai ganhar quanto, isso é revertido quanto de horas de trabalho, né? Que isso vai te ajudar a gerar a precificação do seu produto. Então, fazendo esse raciocínio, né? Isso também é um olhar importante? Contem para nós. Pode continuar. Porque é uma Posso continuar? insegurança, né, das pessoas. Eu sempre digo o seguinte: em qualquer trabalho que eu esteja fazendo, consultoria, ou até coaching, ou até agora, né, que nós estamos entrando num processo mais mentoria, eu nunca digo que você vai ser cobrado um valor. Você está fazendo um investimento. Essa é a minha primeira abordagem, tá? Então, quanto custa esse investimento para você, né? Aí eu vou falar assim, isso não é custo, tá, pessoal? Então, se vocês estão pensando que trabalhar com treinamento, trabalhar com formação, trabalhar com a melhoria, e eu digo até que a consultoria, a F2G, ela está muito focada para resolver os seus problemas. O que você espera? O que você tem em mente? Né? Tem pessoas que já sabem, tem pessoas que não sabem, tem pessoas que sabem muito, mas não sabem como fazer. E aí entra o que você espera, né? E como que nós vamos poder resolver o seu problema. E esse é o investimento que você vai fazer. Contabilizar esse valor, ele tem aquela questão de quanto que vale o profissional, quanto que esse profissional estudou, quanto essa empresa se empenhou para poder fazer isso, né, para poder desenvolver isso. Então, essa bagagem toda está envolvida aí. E está envolvido também o quanto que o mercado... Então, você tem que dar uma olhada no mercado. Eu hoje digo que o mercado ainda está um pouquinho canibalizado. Então, Sim. você tem que tomar um pouco de cuidado com o que você vai estar se espelhando. Mas esse investimento que se faz, ele dá em custo de você com o seu desenvolvimento, com a sua expertise e também com aquilo que você vai estar fazendo de entrega, né? Se é alguma coisa muito... Então, eu digo assim, você tem preços premium, tá? E tem os preços que são os normais, coloquiais. Tá? O que você está esperando, né, de resultado? O premium. Então, você tem esse Aí você investimento. tem que ser premium, né? Tem que ser premium, certo? Isso aqui você está esperando. Esse mais o coloquial, normal. Então, nós temos também informações para esse normal. Tem diferença nesse posicionamento? Não tem diferença. Tem sim a condição de briga entre o profissional dentro da sua carreira e dentro daquilo que você vai implementar. Tá? Eu posso dizer, então, nas suas palavras, Fernando, para quem está nos escutando, que quer ser ou já é esse treinador, que quer tornar ainda mais resultados, né? E parte do resultado é a lucratividade, né? Eu posso dizer, então, aí nesse resumo, se organize de forma que você consiga enxergar esses números,
quanto mesmo profissional, né, se especialize, treine, né, gere conhecimento, tenha metodologias, tenha ferramentas que vai fazendo o seu diferencial. A partir disso, você consegue até comparar no mercado, mas comparar, eu vou usar um termo, me perdoe, né? Banana com banana, né? Porque às vezes a pessoa também compara morango com banana, fica difícil, né? Porque são preços muito diferentes. Porque também é a qualidade daquilo que você está entregando e aquilo que o cliente quer. Se banana satisfaz, está tudo ótimo, é ou não? Exatamente. Banana por banana, ótimo. Ótimo, né? Porque, assim, se realmente o mercado conseguisse comparar a banana com a outra banana, seria interessante. A única coisa que o mercado, às vezes, e muitas vezes, não vou generalizar isso, mas o que o mercado e os meus clientes, graças a Deus, já aprenderam a fazer isso, mas, assim, o que a gente vê de mercado ele vê o número final. Sim. Então, mesmo que eu coloque lá, isso aqui você vai ter que fazer um investimento, né? Isso em tantos meses, e nós vamos fazer esta entrega. E nós vamos controlar essa entrega junto com você. Porém, tem muito cliente que vê aquele valor e fala assim, mas o seu... Aí ele volta com o termo antigo. O seu custo é maior do que o do fulano e do ciclano. O quê? A primeira condição você já comparou o que o Beltrano e o Ciclano estão fazendo de entrega para o que eu estou fazendo de entrega, né? E qual é a condição disso acontecer, como isso vai ser controlado. Você está vendo aqui o que eu costumo... Agora, como você chamou, né, que eu sou Master Black Belt. Master Black Belt, Né? tá, meu querido? Master Black Belt. O cara, né? É verdade, é verdade. É verdade, gente. Formado Deu ainda... honra quem tem honra, não é? Formado ainda pela Ford, né? Ainda Olha aí. responsável em fazer treinamentos dos belts ainda na Ford, ainda depois na consultoria, Sim. junto com a Coca-Cola. Olha, Sim. então vai longe. Aí a conversa aqui pode ser de dias. E essa condição de comparação, então, é muito você entregar nas datas. Então aí vem o lado técnico, né? Que tem que sobressair nesse momento. Qual é o indicador que nós vamos colocar aqui para fazer a entrega? Tá? E aí posicionar isso. Então, o investimento está muito relacionado a essas entregas. Legal. Tá? Então, eu posso fazer esse reforço, né? Ou seja, o seu método agrega e traz esse resultado a ponto de você dizer, olha, esse investimento e o retorno sobre esse investimento é esse. Porque na hora que ele faz o ROI, funciona melhor. Então, eu vou virar agora com a Raquel nesse sentido, porque aí eu vejo a insegurança. Né? A insegurança, o medo, para a gente olhar o seu olhar também, né? Então, muitas pessoas têm um medo. Nossa, mas eu tenho esse fixo aqui, né? Isso aqui, meu plano de saúde, e eu não tinha um Mário. Né? Eu não tenho Mário nenhum para fazer essa projeção. Tivemos problema com a pandemia. Tivemos a gente pandemia. Que se não fez um bom planejamento, exato. Quebrou. E aí a própria pandemia me traz a reflexão da experiência da Raquel, quantas pessoas, como a Raquel, aproveitaram a pandemia como uma oportunidade e não como uma ameaça, né, no contexto do que a gente está conversando aqui, certo? E tem muito, Raquel, e qual é a sua recomendação? Porque a gente está falando com pessoas que querem ser treinadores, que são líderes treinadores, depois eu vou fazer essa pergunta, porque você não precisa ir para o mercado para ser o treinador, né? Então, você é um líder treinador, depois a gente já pega essa experiência também, mas já que a gente está falando desse receio, desse medo, e aí, paga minhas contas? Né? O que você percebe nas pessoas que você atende, na própria dificuldade que você sentiu? Eu vou trazer um pouquinho, então, dessa história, porque como o marido saiu, foi para consultor, então ele continuou utilizando. Né? O meu, realmente, eu tive que fazer uma mudança. Por quê? Dentro da área organizacional, apesar da formação como psicóloga, mas todo o curso, toda a formação, tudo que eu fazia era voltado para essa área organizacional. Então, quando eu fui, né, há 7 anos atrás, eu tive uma primeira tentativa, então eu aluguei sala, eu, né, fiz cartão de visita e todo aquele, né, protocolo lá de psicóloga, né? E aí deixei a sala paga, né, fiz um contrato de 1 ano e o paciente não vinha. E aí aquela coisa assim, né, eu estava preparada, né? Então assim, eu sabia que eu tinha que arcar com o custo e com tudo mais, mas tinha isso, né, bem nítido na minha cabeça, né? Eu preciso ter retorno, né? Então, primeiro eu vou investir, que nem
Mário, que nem ele trouxe pra gente, né? Então, assim, a ideia do investir, eu já tinha, e tinha um certo planejamento, mas eu não tinha era essa ideia da quantidade de tempo que eu ia precisar para retorno. Então, passou um mês, passou 2 meses, aí eu consegui os primeiros pacientes, mas eles não tinham como manter, né, todo aquele processo. E aí eu comecei a ir, né, buscando, opa, onde é que eu estou errando? E aí eu comecei a buscar esse olhar, opa, eu estou ainda num olhar do qual eu tenho que me destacar, não naquilo que eu já fazia da parte organizacional, mas ter mais esse formato mesmo da parte clínica. Então, eu fui fazer novos cursos voltados à ansiedade, depressão, coisas mais específicas, fazer mesmo supervisão de caso. Então, assim, tudo isso é investimento, né? E aí, parece assim, mas você vai tirar mais do seu bolso? Vou, né? E aí, naquele momento, eu também tive que fazer uma escolha. Então, eu me retirei, voltei para o mercado organizacional e quando veio essa oportunidade em 2020, exatamente isso, eu transformei em oportunidade, porque eu já tinha sentido esse impacto. Então, eu fui mais assertiva. Então, opa, o que eu vou fazer? E aí eu fui olhar mesmo o mercado e ver exatamente isso. Quanto é que eu posso cobrar, o que eu posso fazer e onde é que eu posso tentar diminuir essa parte de custos, né? Então, assim, foi fundamental essa parte do online, né? Não vou dizer que isso não foi uma grande virada de chave para muitas pessoas, isso ajudou bastante, porque assim, o que eu em um ano lá na clínica presencial quase não tive pacientes, né, recorrentes, no online isso só cresceu, um indicava para o outro, então toda semana tinha gente entrando em contato. Hoje eu tenho uma cartela de pacientes que eu consigo manter, mas até você chegar nesse nível, né, de você conseguir sustentar essa quantidade que vai te dar um retorno, você fica cheio de receio. E o mês que vem? E o próximo mês? E agora, final do ano, não tem 13º. Então, você tem que ter uma quantidade de valor que vai suprir as suas necessidades. E se eu tirar férias e, né, imposto de renda? Né, como é que fica essa possibilidade a partir dos meus ganhos? Então, tudo isso eu tive que ir buscando. E é importante você saber que você não tem como fazer com um olhar amador. Você tem que buscar realmente profissionalizar. Então, eu fui buscar pessoas que pudessem direcionar, me dar esse norte e eu consegui organizar. Então, hoje eu tenho uma organização, mas esse medo veio muito no começo por isso, querer fazer as coisas na vontade. A gente tem que ter vontade, mas a gente tem que ter planejamento, também tem que saber colocar as coisas com o olhar da realidade, né? Então, eu acho que depois que eu passei essa barreira, eu consegui ter uma visão mais ampla e uma coisa que eu tinha muito receio, né? Eu comecei na área organizacional como estagiária. Aí fui para assistente, para analista, para consultora interna, né? Então eu tive um crescimento, mas eu tinha um pavor de ser líder. Eu não queria ser gestora, eu não queria ser coordenadora. Todo mundo falou assim, mas tu não quer fazer, né, tal curso, alguma coisa para continuar, né, tendo esse crescimento? Não quero. Então ali eu sabia que eu tinha uma barreira ali, um bloqueio interno. Até que eu entendi, talvez não realmente para uma equipe, mas hoje o que eu faço é uma liderança, né? Eu faço uma liderança, eu faço uma organização das coisas que eu preciso na minha vida e isso conseguiu também me destravar. Né? Então, isso também me trouxe essa oportunidade de ver o quanto eu administro, né, as minhas atividades, a minha rotina. Então, como consultora, eu tenho uma agenda, como psicóloga clínica, eu tenho uma agenda. Então, é uma forma de liderar. Né? Então, é uma forma de você organizar, ter estratégia, não é fazer ali, eu vou fazer por fazer, é fazer entendendo que você tem que ter uma visão de futuro, né? Então, hoje, a partir, né, de toda essa bagagem lá, de alguns fracassos, de algumas pedrinhas no caminho, eu tive a oportunidade de ir ajustando e hoje está muito mais organizado. Legal. Eu escuto, né, essa questão de como que você lida com a frustração, né? Porque muitas vezes a pessoa tem muito desejo, não estrutura, ou estrutura idealizando um determinado resultado e acaba não conseguindo reorganizar a rota, né? Eu acho que é muito interessante porque muita gente, acho que eu vejo muito isso, sabe, no dia a dia, não sei se é porque eu encontro com muitos líderes que, nossa, como que eu queria ser treinador, meu sonho é ser consultor, né? Meu sonho, porque tem um lado que é bonito, né, das redes sociais, fala aí, Fernando, tem um lado que é lindo, né? Mas lidar com essa frustração, e aí, é claro que é importante no reforço da Raquel e do próprio Fernando, né? E a minha experiência também mostra isso, claro que a gente vai consolidando de forma em que hoje você consegue ter mais estabilidade, né? Você consegue ter mais, até se organiza no próprio fluxo de caixa, né? Se aqui faltar como está. Fernando falava disso, ou seja, quem são esses clientes
clientes que você já tem a entrega recorrente, que você já vai evoluindo para resolver novos problemas e assim por diante. Fala um pouco disso, Fernando, dessa questão, como que a gente lida? Porque perguntar na psicóloga como lida da frustração, tá bom, né? Mas por quê? Porque tem muitos mesmo que eu vejo, Fernando, por isso que eu vou perguntar para você, que não estão na área de humanas, né, que não estão nessa perspectiva, ou seja, não é o profissional de RH, né, que acaba virando mesmo muitas vezes esse consultor, porque já faz treinamento e desenvolvimento dentro da própria empresa, né? Mas esse que é o engenheiro, né? Esse que é o contador, né? Esse que é o que faz no dia a dia mais processo e que tem tanto para contribuir como treinador naquela sua área especializada, e acaba não se aventurando também. Fala um pouco disso, desse movimento. Estimula as pessoas. O que eu quero é que você estimule. Se esse é seu sonho, como diz a Raquel, né? Na sua área, seja esse treinador de resultados. Eu digo o seguinte, a melhor consultoria, a melhor condição de treinamento que você possa dar é você usar a sua história. Usar Show. você. Seja você. Claro, a sua capacitação técnica, a sua condição de como passar essa informação é fundamental. E aí eu vou usar palavras da Raquel. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma forma de você também se doutrinar a esse tipo de coisa. Então, a questão de organização é fundamental. Mas, mais que isso, quando você vai tratar pessoas, né, você tem que, sim, ser pessoas. Você não está ali como um robô, né? Eu brinco com robô porque assim eu tenho muitos amigos psicólogos, amigos da área de humanas e o pessoal eles sempre, né, desde a época da faculdade, fala: você é engenheiro, né? Você é robozinho, né? Você é robô, né? Você muito estereótipo, né? Você é muito robozinho, né? Olha, até um determinado momento assim você é um robozinho, né? Você é preparado para isso. Você é trabalhado nessa condição técnica. Mas, a partir do momento que você sai daquela condição de executor para ensinar como executar, você tem que também virar um pouco a chave. Então, você tem que, sim, trabalhar um pouco esse seu lado. Então, eu falo isso, por exemplo, quando eu gerencio projetos com as pessoas, né? Então, estou lá gerenciando projetos e a pessoa tem que fazer uma apresentação do projeto. Então, qual o primeiro? Eu tenho medo, eu não consigo ir lá para frente. Eu me tremo todo. Gente sendo gente, né? Exatamente. Então, eu passar um pouquinho dessa segurança, dessa condição. Vai lá, faça do seu jeito. Né? Não se preocupe com o primeiro momento. Né? Isso é experiência, esse é o jeito. Se eu falar para vocês que eu era tímido o suficiente, que eu tremia todo na frente de uma câmera, num lado do microfone, para poder conversar sobre isso, é maluco. Então, assim, hoje você tem aí uma experiência de vida, você tem uma experiência que foi sendo acrescentada nesses anos todos, mas, assim, o que eu digo para as pessoas? Não deixe. Você tem vontade? Você quer? Tá. Não deixe de se preparar primeiro. Não vá fazer na condição maluca, na coisa louca, tá? Não deixe de se preparar, mas não deixe de ser, não deixe de querer fazer. Você vai errar? Vai. Você vai se frustrar? Vai. Mas você tem que ter o quê? Persistência. Seja persistente naquilo que você quer. Show. Se você puder fazer alguma coisa como carreira, e é isso que você quer, você almeja isso, coloca isso como foco e vai estudar. E, de repente, o que eu falo também é o seguinte, não é que porque você estudou, que você tem essa bagagem, que está ótimo. Eu, com meus 57 anos até hoje, eu estudo. Show. Né? Então, eu vou ver o que está acontecendo, quais são as novas técnicas. Você falou de pandemia. Ok, na pandemia, teve um momento total de frustração. Você fala assim, poxa, eu tenho aqui um monte de coisa para falar e não consigo. Pessoal, como é que vocês se viraram com relação a isso? Vamos usar o que dá nesse momento. Então, o que é? A internet? É o canal? É se expor?
né? Então, assim, é um momento de você se posicionar para futuramente você falar assim, agora, você viu lá que eu plantei lá atrás, agora é o que eu vou fazer aqui na frente. Show. Então vamos aproveitar isso para fazer. Ó, você vai assistir aí 1 minuto os nossos patrocinadores, porque eu quero pegar esse gancho ali, né, da inovação, do lúdico. Aproveitar que nós estamos aqui também pelo Learn by Play, nessa aula maravilhosa, como você constrói até a sua carreira de treinador. Ficou para mim uma mensagem muito interessante, não sei se ficou para você, essa integração, né? Ou seja, então precisa mesmo planejar, organizar métodos, ferramentas, técnicas, se preparar, estudar, mas não dá para ser só esse lado racional. Né? Porque, inclusive, às vezes a pessoa que é mais só dá para eu fazer com improviso, né? Sou desenvolta, né? Tenho extroversão, ou esse lado mais, não, eu sou segura, né? Mas se isso não se integra, né, também o resultado, pelo menos na minha perspectiva, ele não chega, ou pelo menos ele não se potencializa, né, com tudo que você pode fazer e gerar mais resultado, só para você, para as pessoas do qual, no caso, você vai servir, né, porque é um ato de servir. Vamos isso? Então, assiste aí que daqui a pouco a gente vai falar 1 minutinho, aí a gente vai entrar nessa inovação, na ludicidade, o que dá para você fazer diferente. Profissional da área de manutenção industrial. Tá sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. Esse é o seu podcast Liderança de Alto Impacto. Hoje está rico, falando sobre
eu vou chamar de treinador de resultado, você liderar a sua carreira como consultor, independente da área que você está. Será que você sonha com essa carreira ou será que você já está nessa carreira e precisa de boas estratégias, de boas metodologias para avançar? Ó, se você está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber novos episódios. Da mesma forma, no Spotify. Quero te lembrar que as nossas redes sociais, @psi.cintialima. Nos segue porque você vai ter sempre novidades. Aproveito para te convidar a escutar os nossos outros episódios. Tive uma ideia. É o podcast onde eu conto os meus perrengues. Fernando falava aqui sobre os perrengues da vida, como a gente sai deles. Esse é o nosso podcast. Tive uma ideia. Tem também o podcast Foco na Solução, em que você me conta seus perrengues. Eu não conto quem é você, mas a gente corre atrás de boas soluções ou pelo menos boas dicas para você lidar com esse seu perrengue. Estávamos falando aqui no intervalo, o Fernando estava falando, ele até falou de storytelling, né? Sem chamar de storytelling, usar as suas histórias, não é? Para enriquecer o seu treinamento. Fernando estava contando esse episódio. Tá aqui, ó, estou eu na Ford, 7 selecionados, vai implantar o sistema. Será que essa é hoje a sua realidade? Conta isso para nós e vai contando sobre como você aprendeu a lidar com esse processo, como foi esse processo. Nossa psicóloga vai te avaliando no decorrer. É um problema, né? Porque você comenta alguma coisa aqui, o pessoal já está avaliando, né? Fazendo a avaliação. Muito bem. Eu estava comentando aqui com vocês uma história que, né, ainda no meu momento, ainda empresa, né, empresa Ford. Né, e nós tínhamos lá, nós éramos um número mágico, né? 7. Nós éramos 7 escolhidos. Fomos escolhidos a dedo lá pelo gerente da planta, plant manager da unidade que eu trabalhava. E ele nos convocou em um determinado momento porque assim, nós éramos as pessoas responsáveis em implementar os sistemas de gestão dentro da empresa. Apesar de, além de ser gestor de área, nós éramos responsáveis em implementar. Ou seja, eu posso ir fazendo pergunta, Raquel também, tá? Ou seja, muita gente hoje está em uma atividade e já gostaria de fazer. Dá, não dá, Fernando? Dá. Gerente de área e você já se mobilizar para começar a virar esse treinador. Eu digo outra coisa, você não precisa se desligar da sua carreira profissional para começar outra coisa. Hoje, por exemplo, por intermédio da internet, você pode realmente usar os seus... As pessoas falam que não tem tempo. Eu digo que as pessoas não conseguem fazer gerenciamento do seu tempo. Porque se você conseguir gerenciar seu tempo, você encontra momentos. Né? Então, assim, e você vai encontrar pessoas, clientes que querem ouvir você, que querem saber de você. Né? Ou pelo primeiro momento por confiar em você, ou pelo primeiro momento porque gostam de você, ou porque simplesmente tem uma informação de uma história sua com relação à sua vivência. Então, voltando a falar lá do assunto lá da Ford... Vamos interrompendo, Raquel, para a gente tirando para você essas lições dessa história, porque o storytelling tem isso, né? Ou seja, você consegue, através da história, ir percebendo esses elementos do aprendizado. Isso. Vamos juntas, Raquel, pode interromper. Vai, manda. Aí ele chegou e falou assim, nós sentamos numa mesa, aguardamos ele chegar, ele chegou com 7 pastas. Pastas pretas e tal, grandes. Aí a secretária entregou uma para cada um de nós e, chefe, que é isso? Ele falou, isso é o que vocês precisam estudar, porque a partir desse documento todo aí é o que vocês vão fazer de implementação e treinamento do seu pessoal. Então nós temos aqui os responsáveis das áreas e vocês vão ter que treinar suas pessoas. Mas como? Não, isso é um detalhe. Eu lembro muito bem que ele falou, isso é um detalhe, que nós vamos tirar isso aí depois. Então, também, logo na sequência, lá, claro, a gente montou uma equipe de estudo, mas logo na sequência vieram pessoas para nos preparar para treinar os nossos colaboradores, cada um das suas áreas. Curiosidade de pergunta ter a metodologia, ter uma pasta preta, né, e esse suporte de alguém, né, ajudando nesse processo, facilitou ou dificultou?
Facilitou. Então, se você já tem um método e você se mergulha ali, você acredita que Muito mais, facilita? muito, Tá. muito mais. Você se aventurar sem ter base Show. é perigoso. É sujeito a risco e um risco de, aí sim, cair na questão de você se desanimar e largar isso de mão. Tá? Então, precisa ter um preparo. Bom, nós viemos lá, a pessoa veio e nos filmava. Então, olhar para a câmera e falar assim: agora nós vamos filmar você dando treinamento. Então, você é escolhido para falar sobre esse assunto, estuda sobre esse assunto e você vai fazer o treinamento lá na frente. Tá bom? Tá bom. Olha lá. Aí filmou, agora você vai se ver, tá? O que você, né? Como é que foi o seu treinamento? Tá lá na TV, lá você lá. Então tinha lá, como eu comentei, né? Você colocando a mão onde não devia, né? Você usando um monte de traquejos, né? De linguagem, você usando os NES a todo instante. Então, assim, o seu posicionamento de voz, né? Às vezes pessoas eu falava baixo, falava alto, falava, né? Então, tudo isso foi sendo comentado. Então, treinou, viu? Encontrou seus erros? Anota. Você vai treinar de novo. Muito bem. Aperfeiçoa, 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 aperfeiçoa. Então, segura essa história. Raquel, você também se viu nessa situação? Poxa, será que meu tom de voz? Será que minha postura? Porque como psicóloga, como consultora, como treinadora, também são posturas e tons bem diferentes, né? Aí você guarda a história pra gente pegar. Eu tô fazendo aqui na minha cabeça uma sequência pra você que tá nos assistindo. Aí, ó, um passo a passo com esses meninos. Eu tô fazendo assim, ó, dissecando pra nós. Wagner, não é só pra você não, pra mim também, né? Você se vê nesses papéis diferentes com necessidade desse treinamento, né? Qual é a melhor voz, qual é a melhor postura? Até com o cliente mesmo. Nossa, na hora que eu tô com o cliente, pra vender, o melhor tom, a melhor postura, o melhor aperto de mão. Conta isso aí pra nós. Sim, e é interessante porque realmente, assim, era a pergunta que eu ia fazer, né? Então Depois tá. que você se vê lá, como é que é se enxergar com esse monte de vício? Porque na hora, com certeza, você não estava com essa percepção. Mas ver isso causou qual tipo? Frustração? O que veio ali de reações para você? Tem várias coisas que acontecem ali naquele momento quando você te assiste. Primeiro que você não reconhece a sua voz. Né? Você fala, eu não falo daquele jeito. Não é porque a gente não escuta, a gente não escuta a nossa voz. Né? Então, assim, a gente tem uma caixa aqui que você fala e você está ouvindo o que está ecoando dentro dessa caixa, que é a cabeça. Mas aí a primeira coisa é a voz. Segunda coisa, você fala assim, nossa, eu não coloquei a minha mão ali naquele lugar onde não devia, né? E na frente de todo mundo, não fiz isso. Então, são coisas que você não percebe, que está tão natural na sua vida, que você percebe. Eu sou de família, né, por parte de mãe, italiana, por parte de pai, espanhol. Vocês estão vendo que a minha mão não para. Né? Eu estou a todo momento aqui conversando, tento ficar com ela um pouco aqui, mas assim, eu estou a todo momento. E isso também é umas coisas que são passadas. Então, a gente lá, quando você está lá na frente, às vezes você fica bloqueado. Você se trava, porque você não se sente num ambiente tranquilo, um ambiente convidativo. Está sendo pressionado, você está sendo visualizado por várias pessoas. Né? Mesmo num treinamento que não tem quase ninguém ali te vendo. Então, assim, existem técnicas. Né? Então, eu, por exemplo, que uso mãos, sei lá, pego uma caneta, né? Fica para cá, fica para lá, olha para cá, passador de slide aqui na mão, para não ficar com aquele movimento, né? Toda hora, né? Tipo, né? Vamos dançar aqui na frente, não. E que é isso, né? Técnicas. Técnicas, então. Não é improviso. Não é improviso. Isso que é legal. Então, é claro que a gente vai errar. Todo mundo está sujeito a isso e todo mundo vai chegar a ter um momento lá na frente. Por mais que você tenha conhecimento, você vai ser indagado e você talvez não saiba a resposta. Seja maduro e fala assim, saiba sair. Boa pergunta. Olha, não tenho a sua resposta agora. Pode acontecer. Né? Eu vou estudar isso e te trago essa resposta. Mas aí é o seu lado organizado. Sim. Vai, estuda e traz. Não prometa nada que você não consiga fazer. Tá bom? Então, isso é uma conversa muito importante dentro de ou consultoria ou um treinamento que você faça. Né? Então,
Por isso o Use. reforço que você falou, né, Fernando? Quando se tem um método, você gera mais consistência, né? Garante mais que você terá a segurança de que o prometido vai ser cumprido. Né? Que é diferente, você pode ter muitas boas ideias, né? Eu gosto muito do lúdico, aqui no Learn by Play a gente usa muito, né, o lúdico, mas não o lúdico despretensioso de divertimento, de entretenimento, né? Com foco dentro da metodologia para funcionar. Então, acho que esse reforço é muito legal que você traz. Eu vou contar uma história e complementar com ela. A primeira vez que eu saí para consultoria, não foi treinamento, foi nada, foi prestar consultoria. Foi lá conversar com um cliente para entender dele o que necessitava e o que precisava ser feito. Eu era recém-saído Ford. E aquele cliente novo era um ex-fornecedor Ford. Então, imagina, chegando lá, eu entrei com sola nos 2 peitos nele, entendeu? Porque eu ainda estava Ford. Peitão estufado, estilo pombo, vou lá e falo assim, ó, não, você precisa isso. Eu estava acompanhado de uma pessoa da consultoria com muito mais experiência, ele deixou rolar, saiu mais ou menos no meio termo, a pessoa, o cliente estava lá, ficou, né, abismado, falando assim, quem é esse rapaz que veio aqui e já falou, tá. E aí ele chegou, quando a gente saiu, ele falou assim, eu falei, e aí, como é que foi? Aí ele falou assim... Abalando. Ele falou assim, abalou. Estilo, arrasou, né? Mas não. Sim. Ele chegou e falou assim, olha, foi bom, você foi direto. Mas às vezes a gente não pode ser tão direto assim. Né? Então você tem que sentir um pouco o que o cliente conversa. Então, outra dica que eu dou, e aí nesse processo, tanto de consultoria que não, quem é o seu público? E isso é uma coisa que é meu. E aí, cada pessoa que for entrar numa área dessa precisa entender o seu eu. Porque, assim, isso é meu. Então, eu chego assim, eu olho para a plateia. Quem é a plateia? Diretores, gestores. Eu vou primeiro ser o pleno, sério, falar formalmente com cada um deles, porque eles estão esperando uma pessoa de alto nível lá na frente. São diretores, gestores. Né? Então, eu vou falar. Mas, quando eu sentir que eu consegui quebrar o gelo, eu posso entrar numa questão mais coloquial. Mas eu preciso sentir o público. Quando eu estou com um pessoal mais operacional, um pessoal mais né, um nível mais coloquial, eu posso brincar. Eu vou pedir licença. Eu vou falar o seguinte, vamos falar mais gírias, vamos falar mais questões, mais a vida deles. Para que eles também entendam, para que eles sintam que você não é só uma pessoa lá na frente que passa a informação. Né? Você é um deles. É aí que você entra, é aí que você ganha o público. Você é um deles. E aí que é o manejo do treinador, né? Excelente. Raquel, queria fazer essa perspectiva. Eu gosto muito da Raquel. Eu sou fã da Raquel, tá, Fernando? Quero logo te dizer. Eu também sou fã. Sempre que eu... Você está me avaliando? Sempre que eu estou com ela e a gente faz alguns trabalhos juntas, eu sempre reforço o profissionalismo dela, né? O cuidado de fazer bem feito tudo que merece ser feito. E ela tem na psicologia clínica, muitas estratégias e técnicas super lúdicas. Um dia desse ela postou e eu mandei a mensagem no direct. Que é isso, amiga? Ela postou um balde com gelo, né? E eu disse assim, meu Deus, menina. Por quê? Porque às vezes também, que é o que você está falando, qual é o contexto dessa pessoa que você está atendendo? Qual é o contexto desse público, né? Quem é essa pessoa para que eu possa utilizar uma estratégia, uma técnica que funcione? Não sei se você conta do balde do gelo, mas fala sobre essa questão de você conseguir trabalhar o diferente, o lúdico e acessar as pessoas de uma forma diferente. Legal. Usar essa fala mesmo que o Fernando trouxe, que é essa, né? Assim, você tem que conhecer teu público. Então, assim, quando eu ia para um treinamento, né, como uma coisa que você já tem essa parte de falar com todos, ok, eu já tinha treinado também, que eu já tinha feito, então era mais fácil. Mas na clínica tinha muito isso, né? Quando que eu pergunto? E aí eu ficava nisso, eu digo, bom... E aí eu escutei uma coisa que, assim, tem frases que a gente leva para a vida, né? E aí uma frase que, assim... Eu carrego de bolsa, assim, você só pode levar o outro até onde você foi. E eu ficava, como é que eu vou levar essa pessoa para um raciocínio que eu já entendi do lado daqui, mas quem tem que entender é ela?
E aí eu ficava com essa sensação de, bom, deixa eu entender qual que é a percepção que essa pessoa tem. Aí eu fui trabalhar com balde de gelo. Por quê? Né? E aí foi quando eu realmente fui ouvindo o feedback daquilo que estava ali na minha frente, né? Como ele também falou, uma alma humana na frente de outra alma humana. Então, assim, tem várias técnicas de manejo, fala para você fazer assim, né? Uma lista de protocolo que você pode seguir. Mas o que é interessante é você ter a sensibilidade. Então, por exemplo, nessa atividade, era uma pessoa que estava em sofrimento e que ela não conseguia perceber que ela ficava no sofrimento sem questionar. E eu já tinha perguntado e ela, eu sei que eu estou fazendo isso de novo. Eu falei, bom, deixa eu quebrar isso aqui, né? Aí na hora veio, deixa eu quebrar esse gelo. Balde, gelo e vamos lá. Aí eu peguei, levei um balde, eu falei assim, olha, a gente vai fazer uma atividade nova. Ele já olhou assim, já sei, esse balde é pra eu chutar e pegar, né? Porque eu já contei cada coisa que tu tá pra desistir de mim. Eu falei, não, vamos fazer assim, a gente vai treinar hoje pra você perceber isso que você fala, só que associando o seu corpo, que foi uma das coisas que eu consegui, dentro da parte da clínica, realmente ter, assim, toda a maneira de integrar isso. Eu já entendia bem a parte da teoria, né? A faculdade me trouxe muito isso. Mas quando você está ali diante da pessoa, você tem que fazer ela entrar no estado que vai fazer mudança de chave na vida dela. Não adianta você trazer uma tese e a pessoa dizer assim, legal, bonito, mas e agora? A pergunta do que não quer calar no final, né? E o que eu faço com isso? Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Aí fui, botei o pezinho desse paciente dentro da água, pedi para fechar o olho e tasquei a pedra de gelo lá dentro. Falei, o que você está sentindo agora? Tá gelado? Tá desconfortável? Tá desconfortável. E fui conversando com ele. E aí passou 5 minutos, eu falei, ainda tá desconfortável? Tá. Olha o que você faz na sua vida. Mesmo no desconforto, você permanece no desconforto. Foi mostrando para ele que ele estava falando, que ele estava sofrendo, ele chorou nesse momento, né? De entender que, caramba, realmente, desde a hora que você botou meu pé aqui, ainda continua aqui. E não sabe, não ter aquela reação. E aí a gente foi trabalhar, eu nesse dia levei também outros elementos, né? Então, sensorial mesmo, né? Senso-percepção. E aí eu fui entendendo com essa pessoa, porque ele estava travado mentalmente, ele já não conseguia pensar. E uma das coisas que a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem muita gente que quando vem, aí eu falando parte clínica mesmo, vem medicado. Então já vem com aquela sensação, eu tô com a medicação me deixa um pouco assim, né, anestesiado. Então como é que eu trabalho com uma pessoa que está nesse processo de anestesia sem também dizer assim, olha, para de tomar medicação? Não dá. Então vamos trabalhar mesmo onde a gente consegue ter um pouco mais de campo. Então foi excelente com essa pessoa e com outras pessoas funciona, né? Eu uso carta também, às vezes assim, tem como eu elaborar o que eu vou perguntar para ele? Tem. Mas tem gente que gosta dessa mecânica, né? De, deixa eu ver isso aqui, perguntar isso aqui. Então, às vezes, eu levo algumas perguntas, né? E coloco ali como se fosse mesmo um baralho. Então, olha, vamos trabalhar essa história de vida? Então, em vez dele só me contar a história dele, eu levo alguns elementos que são fundamentais. E quando você teve maior medo, aí a pessoa vai e processa. Não fica aquela coisa batida, né? Ou então o jogo de tabuleiro também, né? Então, também tem algumas coisas que a gente vai fazendo que a gente pode usar essa mecânica do jogo para algo que é conhecido daquela pessoa. Então, ela, isso aqui eu já fiz, isso aqui é legal. E aí ela para de pensar, né, com aquela cabecinha de eu tenho que responder alguma coisa, porque na hora ela fica tão aflita que ela não pensa, olha, eu estou numa terapia para me conhecer e para trazer meu conteúdo. Quando ela vê algo familiar, ela relaxa. Então, esse é o meu objetivo, é fazer a pessoa entrar nesse estado de relaxamento para a gente utilizar o que realmente vai fazer ela ter, né, o avanço. Olha quanto eu estou, né, calmo, tranquilo, e aí quando ela diz lá fora, Raquel, eu sou muito ansioso, mas aqui você ficou calmo. O que a gente usou? Aí eu olho estratégia, aí eu vou encaixando e a pessoa, então é assim. Né? Mas são coisas que a gente vai vendo ali realmente conforme o público. Vá. Uma dúvida e assim uma curiosidade. Nós estamos falando aqui de coisas assim, isso vale para mim também, tá? Nós somos procurados para prestar esse serviço, né? No meu caso, no teu caso. E quando é imposto? Alguém vira e fala assim, já aconteceu isso com você? De alguém chegar e falar assim, não, essas são as pessoas que você vai ter que prestar o serviço, né? Psicologia, ou terapia, ou atividade que vai ser feita lá com ele. Prepará-lo para, tá? Mas não foi ele, a escolha não foi dele. Ele foi escolhido e alguém falou, vai, e vai falar com a Raquel, tá? É com ela que você vai falar. Como também acontece comigo. Olha, seguinte, você vai ser o fulano de tal responsável disso. Você vai falar com o Fernando. Aí chega a pessoa e fala, e aí, o que você está fazendo aqui?
Você sabe por que você está aqui? Não, me mandaram. Né? Para te fazer essa pergunta, eu vou dar um exemplo também. Estou dando treinamento, então eu faço sempre seu nome, qual a sua expectativa, qual é o seu objetivo, o que te trouxe aqui? Sempre eu faço isso, sempre. Quero ouvir um primeiro, quero conhecer todo mundo. Eu tenho uma facilidade de guardar nome, então eu vou pegar todo mundo e tal. Aí um vira para mim e fala assim, eu vim hoje aprender o seu treinamento para nunca mais usá-lo. A resposta dele, né, dessa pessoa. Eu falei, muito Obrigada. bom. Olha, sincero. Claro que no café, no intervalo, eu falei, senta aqui, vem cá, o que aconteceu? Não, Fernando, nada contra, não. É que toda hora os caras me mandam fazer esse tipo de coisa, Eu quero aprender como é que usa para eu justificar não fazer. Porque é muito, Fernando, vem muito, estou com uma pilha desse tamanho para fazer. E eu quero entender como é que eu falo que isso não precisa. Aí eu falei, entendi. Menos mal, né? Entendi. Né? Então, assim, usando essa analogia agora, existe isso da pessoa ser imposta para você e falar assim, ó, te vira, Raquel. Tem 2 cenários, Fernanda, assim, ó. De treinamento, sim. Tem muitos que vêm de empresa, então eles chegam lá, eu não quero isso. E é exatamente por isso que eu sempre tento buscar algum recurso lúdico, porque aí ele sai dessa coisa de, eu vou ficar aqui sentada, essa menina vai falar a tarde todinha e eu vou ter que ficar aqui anotando, no final, não sei, ainda tem que fazer uma prova, sabe? Então, assim, vamos fazer uma atividade, né? E aí a gente começa a buscar, geralmente eu não uso o slide, eu gosto muito de usar a anotação e propondo, então isso já quebra um pouco, né? Dentro da clínica, o que pode acontecer? Dificilmente alguém, assim, alguém me mandou aqui, mas acontece muito de o irmão levar, a mãe levar, a pessoa saber que ela precisa, mas ela tá um pouco resistente, né? Eu tinha uma paciente assim, quem encaminhou foi a mãe. Eu disse, olha, minha filha não sai do quarto, ela só vive lá trancada. E já era adulta, né? Então tem, assim, um certo cuidado. Por quê? Porque também tem que entender qual é essa dinâmica. Entendi. E essa é a minha visão muito importante. Qual que é essa dinâmica? Então, por isso que eu sempre trabalho, e foi o que eu coloquei muito bem para sentir em todas as coisas que a gente já trocou também, que assim, ó, a emoção a gente conhece, né? A gente estuda, mas as relações a gente reconhece. Então, eu fui reconhecendo, por que é essa mãe? E eu questionei isso da pessoa quando chegou. Ela falou assim, você queria estar aqui? Porque eu já entendi que se outra pessoa está trazendo, deixa eu validar. Ela falou, não, mas você sabe por que você está aqui? Eu acho que é porque as pessoas estão preocupadas comigo. E como que é isso para você? E eu fui trabalhando, olha, e aí ela chegou no final, ela, caramba, eu precisava estar aqui mesmo. Mas eu não forcei, né? Então, eu fui realmente tentando ver qual que era a visão dessa pessoa, porque ela já chegou com a visão do outro. E isso é importante, a gente não se contaminar, seja dentro de um treinamento, o gestor, leva essa pessoa aqui que ele não sabe comunicar. Opa, deixa eu conversar com essa pessoa. Se é um paciente, ela não sai Por que ela não sai? Deixa eu entender com a pessoa. Né, para eu não trazer algo que eu vou, de repente, rotular a pessoa e vou perder a grande oportunidade de fazer mesmo um contato, né, e fazer uma profundidade ali naquele relacionamento. Fazendo, eu posso falar, né, Raquel, que é fazendo ela compreender que embora ela, é uma pergunta, tá, no meio da afirmação, que embora ela tenha vindo, né, pela empresa, pelo pai, pela mãe, ali é sobre ela. Acho que é isso que eu escuto bem forte, né, de você, porque se ela não entende que é sobre ela, até na situação de, olha, eu vim para nunca mais usar, então é sobre você, né? Então acho que quanto mais ela se reconhece ali como isso é um benefício para mim, é um ganho para mim, né, de alguma forma tem a ver comigo, você consegue acessar mais. Eu amei a frase, anota aí, né? Emoção a gente conhece, mas relações a gente reconhece. E a outra frase que eu também amei, não dá para levar para um lugar que você não foi, né? Só dá para levar até aquele caminho. Então, por isso, no reforço do Fernando, estuda, corre atrás, porque senão você não ensina a dirigir sem saber dirigir. Não dá. E aí, completando, né, essa questão toda, assim, você falou assim, individual, né? Então, você ouve a pessoa, você pode estar com um grupo enorme dentro da sala, você pode estar com 2, 3, 4, não importa, mas a pessoa fez um comentário, essa pessoa tem que ser tratada individualmente. Até você entender o que realmente está acontecendo com aquela pessoa para você poder trabalhar aquilo. Seja ela porque quer ser chamado por um nome específico, seja ela porque ela quer aprender alguma coisa para usar para melhor ou para pior, não importa, mas você quer entender por que daquilo. E a partir do momento que você consegue entender aquilo, você consegue trabalhar aí o grupo como um todo, né? De individual para o grupo.
Gente, vamos marcar episódio 2, 3, 4, 5. Vamos fazer uma série, porque o Marcos já mandou a gente terminar. Acabou o nosso tempo, não é? Mas, gente, como foi incrível, não é? Falamos de muita coisa interessante. Tenho certeza que estimulou as pessoas. A história ajuda, a experiência ajuda. Muito obrigada. Quero dizer para você que esse também é um episódio do Learn by Play sobre treinador de resultado. Para você ministrar seu treinamento dos sonhos igual esses maravilhosos e no Liderança de Alto Impacto. Ativa o sininho aí se você tá pelo YouTube, já se inscreve no canal, encontra nas redes sociais @psi.cintialime. E a gente encontra vocês onde? Façam as considerações finais, onde a gente encontra vocês. O meu Instagram é Raquel Barroso, Raquel Cunha, psicóloga, né? Então lá, tanto pessoal quanto profissional, não faço essa distinção justamente por isso, né? Porque assim, é relacionamento com o todo, né? Então, do jeito que eu me relaciono em casa, é como eu busco me relacionar nas minhas mais diversas atividades. Então, você vai ver uma pessoa de carne e osso, não só uma teoria, né? Então, eu gosto muito de poder dar essa facilidade também de quem entrar lá no perfil, conhecer também, além da profissional, conhecer também a pessoa, né? Porque às vezes a gente se identifica com a pessoa e, opa, caramba, ela tem filho, ela trabalha, não sei o quê, então talvez seja alguém que possa também me contribuir, né? Então, falando da minha própria forma de conduzir também, que às vezes a gente consegue ajudar o outro. Muito bom. O meu, vou falar do profissional primeiro, depois eu falo do pessoal. Então, o meu profissional é Instagram, tá? Então, é F2G Consultoria. Então, lá está técnico, toda a condição técnica lá. E tem o meu pessoal, que é o F. Romero Lopes, que são os meus 2 sobrenomes. E aí lá eu vou concordar com a Raquel. Lá é o Fernando, né? Fora da condição consultoria. Claro que eu misturo algumas coisinhas ali também para mostrar que, olha, o Fernando técnico, o Fernando lá também, ele é humano, tá? Ele participa da vida social, tem vida social, né? Se diverte, né? Outro dia uma pessoa falou assim, nossa, você bebe? Acho que, né, eu não me embriago, né, não, né, mas assim, bebo, socialmente bebo, gosto de me divertir, gosto de sair com os amigos e às vezes saem algumas coisas nas redes sociais quanto a isso. Meu LinkedIn, né, eu não tenho o LinkedIn relacionado à empresa. Lá está, como o LinkedIn é bem uma página profissional, sim, nós temos lá uma questão, Fernando Romero Lopes, né, então lá está o meu nome completo, né, e lá eu faço a mistura mesmo. Profissional, muito mais profissional, lá não posto muita coisa, nada pessoal. Que é uma rede mais profissional mesmo, bem né, profissional, Fernando? E está lá alinhado e linkado com a F2G. Então, é o Fernando F2G que está lá. Então, isso que funciona lá no LinkedIn. Então, me acham por aí. Perfeito. Maravilhoso. Você também acha conteúdo, esses aí, ó, de baralho, de cartas, de dominó, de tabuleiro, no @LearnByPlay. Lá a gente consolida todas as informações para você ministrar o seu treinamento dos sonhos. Muito, muito obrigada. Amei o bate-papo, né? E foi muito rico. Tenho certeza que quem estava com caneta na mão já anotou muitas dicas, muitas estratégias, num passo a passo que a gente nem percebeu, mas foi construindo. Muito obrigada de verdade, gente. Obrigada, por favor. também. Vou dar um spoiler, tá? Então, assim, nós vamos aí, a F2G, daqui a pouco vocês vão começar a ver alguma coisa em rede social. Esse bate-papo aqui que a gente teve é só um pequeno, né, pontinho do iceberg que nós vamos começar a trabalhar na rede social. Então, nós vamos colocar algumas vivências, histórias e tudo mais, e isso vai entrar aí no me aguardem. Vai começar. Me aguardem, vai começar. Adoro, gente. Vai começar. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Esse foi Liderança de Alto Impacto, seu podcast, falando hoje sobre como que você transforma o seu sonho de ser treinador, mesmo que você ainda esteja dentro da empresa. Já dá para fazer o seu treinamento dos sonhos onde você está, na posição que você está. E se você quiser oferecer isso ao mercado, também você escutou aqui que dá para você fazer isso paralelo. É só uma questão de gerenciamento da rotina e do seu tempo. Escuta também, esteja atento também aos nossos outros episódios. Tive uma ideia, esse que eu conto os meus perrengues, e foco na solução, você conta e a gente corre atrás da solução.